Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao assunto que recorre aos campos vetoriais, tá? De integrais de linha. Mas para isso eu vou dar uma revisão do que a gente já viu na aula passada, tá certo? Para poder dar realmente a continuidade ao conteúdo. Então vou mostrar a vocês, ó, um resumão do que a gente viu, o completo, com relação às contas, tá? Na aula anterior. São essas aqui, ó. Da aula anterior, nós tivemos ou deduzimos o teorema de Green, tá certo? Deixa eu até destacar aqui. O teorema de Green, que ele dizia o seguinte, ó, se a gente escrevesse um integral de linha, tá bom? Geralmente é integral de linha, só para lembrar vocês, vou botar aqui de vermelho. A integral de linha em cima de uma curva, nós temos o que? Um campo de vetores. Tá certo? A gente tem isso aqui. Então, a gente reescreveu por meio do teorema de Green, ela da seguinte maneira, a integral de curva, só que o campo de vetores agora é primeira coordenada vezes d de x mais segunda coordenada d de y. Essa expressão aqui, ela poderia ser calculada, ao invés de ser parametrizada, como a gente fez, tá? Ou seja, deixando todo mundo que estava aqui dentro com relação a um único parâmetro, tá? Por meio de integral dupla. E essa integral dupla, que é essa daqui que a gente calculou, recai teorema de Green, que significa, ó, se sua região, tá, é limitada por essa curvazinha assim, ó, C, ela está limitada por essa curva. Então, a integral dupla sobre a região, ó, esse D é a região que está limitada por C, no produtório, derivada parcial de Q com relação a X, menos a derivada parcial de P com relação a Y, vezes a variação da área. Ou seja, a gente passava a fazer as contas de integrais duplas, como a gente já vinha fazendo anteriormente. O que é que a gente precisava deduzir? Quem é a região dele. Beleza. E no cálculo de área? A área, por integral dupla, a gente já sabe que é a integral dupla da região, ó, esse Dzinho aqui, vezes a variação da área, não é? E aí pode ser dx, dy, se for em coordenada polar, r, dr, dθ. Só que ela pode, por meio de integral de linha, ser escrita da forma 1/2 da integral de linha sobre a curva de x vezes d de y menos y d de x. Ou seja, é dessa expressão que a gente tem aqui, ó, tá, que a gente consegue escrever essa expressão de área. Tá bom? A área, pessoal, vou até colocar aqui, ó. Essa área é dada dessa forma que aqui está, ó. E esse 1/2 dy dx é aqui, ó. Se alguém quiser verificar, ó, quem é P aqui, ó? O P é quem compõe o d de x, tá aqui, ó, menos y. Quem é o Q? Tá aqui, ó, é quem acompanha d de y, tá aqui, ó, é o x. Joga ele nessa conta aqui para você ver se a gente não chega nessa expressão de área. Tá certo? Então a gente tem isso aí. Beleza. Depois, tá? Para descrever duas expressões que a gente vai utilizar no resto das contas a serem feitas aqui, a gente teve que pegar uma coisa que a gente aprendeu lá no segundo estágio, tá bom? Um pedacinho que a gente aprendeu agora no terceiro, que é quem, ó? Você tem um gradiente da função, ou seja, gradiente compõe um vetor onde cada entrada corresponde à derivada parcial. Na primeira entrada, a derivada parcial com relação a x, na segunda com relação a y, na terceira com relação a z. E F é um campo vetorial, ou seja, um campo de vetores. Então, o rotacional, tá bom? Que geralmente vocês vão encontrar nos livros descrito por Rot, né? O rotacional desse campo de vetor nada mais é do que o produto vetorial
entre o gradiente e f. Então, não tem como deixar esse f aqui mais destacado, pessoal. E geralmente a anotação nos livros é aquele f, certo, mais destacado. Não tem como toda hora ficar arriscando aqui para destacar assim. Então, quando a gente estiver trabalhando com o campo de vetores, tá? Para ficar melhor, ao invés de eu ficar destacando o F, eu boto o F com um vetorzinho em cima. Beleza? Pronto. Então, o rotacional nada mais é do que o produto vetorial do gradiente com o campo de vetores. E é claro, se você for calcular o determinante aqui, você vai achar na coordenada de derivada parcial de R com relação a Y, menos derivada parcial de Q com relação a Z. Tá? Não é 2 não, pessoal. Tá? De Q com relação a Z. Aqui na coordenada de I. Menos na coordenada de J. Derivada parcial de R com relação a X. Menos derivada parcial de P com relação a Z. Aqui na coordenada de J. Tá? E na de K, derivada parcial de R com relação a X, menos derivada parcial. Não, aqui de R, isso aqui é aqui, viu? Ó. Vou voltar esse aqui. Derivada parcial de Q com relação a X, menos derivada parcial de P com relação a Y na coordenada de K. Beleza? O teorema de Green, ele diz o seguinte, ó. É essa última componente, se você prestar atenção, ó. É essa última componente aqui, ó. Que ele aplica naquelas contas, ó. Tá? Olha. Derivada parcial de Q com relação a X menos a derivada parcial de P com relação a Y. Se você for olhar aqui, ó, teorema de Green, é isso que você vai ver, ó. Derivada parcial de Q com relação a X menos derivada parcial de P com relação a Y. Beleza? Já já eu explico como é que ele chegou naquela dedução. Beleza. O outro ponto, tá, do estudo era quem? O divergente. Tá? Geralmente denotado por D e V, div. Tá? Quem é o divergente do campo de vetores F? Nada mais é do que o produto escalar do gradiente com o campo de vetores F. E aí ele gera como resultado a derivada parcial de P com relação a X, mais a derivada parcial de Q com relação a Y, mais a derivada parcial de R com relação a Z. Se o teu campo de vetores ele é conservativo, tá? Quem não lembrar do que é conservativo, é só quando a gente pode descrever esse campo de vetores. Vou tirar daqui para vocês não acharem que é dentro dessa conta. Ó, o conservativo é quando você consegue descrever o campo de vetores a partir de uma função escalar, onde ela é calculada pelo gradiente dessa função escalar. Quando ele é conservativo, então, tá, a gente consegue deduzir o chamado Laplaciano. Tá bom? Que é quem? A derivada segunda de f desse campo escalar, dessa função escalar f com relação a x, mais a derivada segunda da função escalar f com relação a y, mais a derivada segunda de f com relação a z. Tá bom? Isso aqui é o Laplaciano. Então, essas contas aqui foram as que foram deduzidas na aula anterior. Tá certo? Teorema de Green,
rotacional, divergente. Ponto. Resumindo aquela aula todinha, ficou nisso aí. Tá? Ah, professor, eu preciso saber como é que escreve o F? Sim. Tá? Esse campo de vetores a gente precisa saber, porque na hora que eu deduzo o teorema de Green, eu preciso saber quem é meu P e quem é meu Q. Tá? Para poder fazer isso aqui. Beleza. Então, vocês estão vendo que não tem dificuldade aí. Primeira? Então, vamos pegar essas informações que aí estão e vamos dar um passo à frente. Então, vamos lá para a apostila, no que hoje a gente vai aprender sobre integrais de superfície. Tecnicamente, a gente já trabalhou com integrais de superfície. Tá? Eu vou deduzir aqui as contas e depois mostrar a vocês, voltando para vocês verem. Caramba, realmente a gente já viu isso. Só que não tinha o nome integral de superfície. Tá bom? Então vamos lá. Eu gosto de deduzir aqui, pessoal, só para comentar, para vocês não acharem que estava meio no vazio. Tá bom? Eu não vá. Então você supõe que f seja uma função de 3 variáveis, cujo domínio contém uma superfície S. Tá? Onde é que a gente viu isso? Imagina integral tripla, quando a gente estava trabalhando com superfície. Tá? Ou integral dupla, quando a gente também estava trabalhando com algumas superfícies, que a gente era possível deduzir quem? O volume. Então, se a gente divide essa superfície S cortando ela, a gente sempre faz isso. Porque antes, ó, por que é que a gente corta, pessoal? Ou seja, particiona, fatia ela. Se vocês forem lembrar, antigamente era muito restritivo as contas, então o pessoal tinha que trabalhar com aquilo que eles conheciam. O que é que eles conheciam bem? Volume e área. Mas não era todo volume e não era toda a área. Como é que a gente deduzia isso? Por meio de área mais simples que eles iam calcular, era o quê? Ou área do retângulo ou área do quadrado. Era a área mais simples que eles deduziam. E o segundo ponto seria quem? O volume. Aí esse volume de um paralelepípedo, tá? Que quando a gente coloca comprimento, largura e altura equivalente, viram o volume, tá, do cubo. Então a gente tinha isso. É esse fatiamento que ele fazia. Então, ele pegava qualquer figura, cortava, tá, de modo que essa figura a gente obtivesse figuras parecidas com ou quadrados, tá, para ficar melhor, ou retângulos ou paralelepípedos. Sempre é isso. Se você voltar um pouquinho no que foi estudado aqui, integral dupla e tripla, vocês vão ver isso. Então, quando a gente divide essa superfície, tá, em pedaços menores, cada pedacinho desse aqui que a gente dividir tem uma área, ó, que é esse ΔSI. Então, definimos a integral de superfície, ou seja, a gente avalia aquela região que está ali para a área, tá, ou para volume, ou para qualquer coisa, ou seja, a integral de superfície de f sobre a superfície S, tá, como sendo isso aqui, ó. É uma integral dupla sobre a superfície da expressão f de x, y, z, ds. E ela a gente sabe que é igual a um somatório. Tá bom? Onde você tem áreas e tem, ó, a representação da função em um ponto, tá, mais adequado de dentro de cada região dessa. Tá bom? Ou seja, P e J é um ponto dentro dessa região. Então, o primeiro caso a ser trabalhado aqui, tá, é a superfície S é o gráfico de uma função de duas variáveis. Ou seja, toda a tua figura ela é formada por duas variáveis. Onde foi que a gente viu isso? Tá? Lá em integral dupla. Volta um pouquinho e vocês vão ver que a gente consegue formar regiões, tá, dando apenas duas variáveis. E essas variáveis quem são? Ou x e y, ou x e z, ou y e z. A gente usa duas dessas variáveis para deduzir toda a região.
Então, no teorema 5.20, suponha que a superfície S seja o gráfico de uma função de duas variáveis, cuja equação, ó, no caso aqui, a gente tem z igual a x, y. Tá? Z é uma função, essa função é g, que depende das variáveis x e y, onde elas pertencem a quem? A D. O que é D? É a projeção da superfície no plano XY. Ah, professor, isso está muito confuso, eu não sei fazer isso, e blá, 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 e etc e tal. Eu vou fazer uma figura, para que vocês entendam isso aí, para mostrar a vocês que a gente já fez isso anteriormente. Tanto integral dupla quanto tripla. Vamos lá ver o que é isso. Imagine, então, que você está trabalhando com os eixos coordenados. Vai ficar tortinho mesmo, porque senão vou demorar 6 horas para fazer. Tá? X, Y e Z. Ele está dizendo que Z é uma função, ali a gente está deduzindo o G, é uma função que depende das variáveis X e Y. Então, você tem, ó, para determinados pontos aqui, ó, de X e Y, você consegue fazer uma superfície. Vamos lá imaginar. A superfície é essa daqui. Você consegue fazer essa superfície. Para ficar melhor, tá? Para ficar mais suave, imagina assim. Eu vou conseguir representar ela aqui. Você formou essa superfície que está aqui em cima. Tá? Então, essa daqui, essa região que você forma, é a tua região Z. Ela tem uma representação aqui, ó, no plano. Ó. É aquela representação que a gente fazia. Ou seja, quando você fizer jogar uma luz, ó, é como você acender uma luz aqui em cima. Acendeu uma luz, ele vai fazer um efeito sombra aqui embaixo. Tá? E esse efeito sombra tende a fazer uma representação da região. E está lá. Essa região aqui, que é a projeção, ó, eu estou projetando por meio de uma sombra a região Z aqui no plano, isso aqui, ó, é meu D. E essa região que aqui está é a minha região S. Tá? Essa é minha superfície e essa é a representação no plano. Tá bom? Onde foi que a gente viu isso? Lá integral dupla e tripla. Depois eu vou mostrar um outro ponto onde a gente viu isso aí, com contas parecidas com o que eu vou fazer, tá? Daqui a pouco. Vamos lá, então. Sendo assim, se f é contínua sobre S e se G possui derivadas parciais contínuas, então a integral de superfície S é a integral de superfície de f de S, tá bom? Ela é dada dessa forma. F, já que Z é a minha função, ó, G de XY, então eu troco o G, Z, por G de XY. E a minha superfície, ela é representada pela expressão raiz quadrada de 1 mais derivada parcial de G com relação a X ao quadrado, mais a derivada parcial de G com relação a Y ao quadrado, D de A. Ou dessa forma, ou dependendo da sua situação, se você achar mais adequado, da segunda maneira que aqui está. Onde agora eu tenho a integral dupla, ó, com relação à minha representação, o D, não mais com relação à superfície, tá? Mas sim com relação à região do plano, tá aqui o D, de f de x, y, z, tá? Mais, fez raiz quadrada de 1 mais derivada parcial de z com relação a x, elevado ao quadrado, mais a derivada parcial de z com relação a y, elevado ao quadrado, d de a. Ah, professor, eu não fiz isso em momento nenhum, eu não trabalhei com isso. Trabalhou. Vou mostrar a vocês. É o seguinte, ó, vamos lá. Volta um pouco na apostila, tópico 4.4. Áreas de superfície. Tá?
olha as deduções que são feitas e olha como é que fica a equação, ó. Integral dupla na região D de raiz quadrada de 1 mais, olha a derivada, ó. Mas, professor, não tem o f de x, y, z, certo? Porque agora a gente está expandindo as nossas ideias. Se é para calcular a área, aquele f de x, y, z, aquilo ali vale 1. Se é para a gente calcular a área, aquele f de x, y, z vale 1. Então, vocês deduziram, de certo modo, no tópico 4.4, áreas de superfície. Como é que a gente pode reescrever aquele d de s, que compõe lá a equação, lembra que é f de x, y, z, d de s. O d de s passa então a ser reescrito como sendo, ó, o produto dessa raiz quadrada vezes a variação da área. É isso aqui. Beleza? Então vamos voltar para lá. Aí estão as equações. Ah, professor, mas a minha representação, minha sombra, não foi no plano XY. Foi, por exemplo, no plano XZ, ou foi no plano YZ. Como é que eu faço? A ideia ela se repete, pessoal. O único detalhe, então, seria, ó, se você tem a sua representação no plano, ó, XZ, ou seja, Y é uma função que depende de X e de Z, então, a ideia de construção é a mesma, só que no lugar de y, você coloca quem é a função, no caso aqui, h de xz. E as derivadas parciais são a derivada parcial de y com relação a x elevado ao quadrado, mais a derivada parcial de y com relação a z elevado ao quadrado, mais 1. Ah, professor, por que esse 1? Porque se você fizer, quem é a derivada parcial de y com relação a ele mesmo? É 1 elevado ao quadrado dá quanto? É 1, ó. Tá aí 1. D de A. Por isso que fica 1 aqui também, porque nessa primeira, quem é a derivada parcial de Z com relação a Z? É 1. 1 elevado ao quadrado dá 1. Ah, então peraí, professor. Quer dizer que se eu pegar a minha representação no plano YZ, ou seja, X é escrito como, em função de Y e de Z. Tá? Então, quer dizer que a minha integral de superfície eu troco Z, tá? Troco o X pela função de Y e Z. E na raiz quadrada eu coloco derivada parcial de X com relação a Y ao quadrado. Mais a derivada parcial de Y com relação a Z ao quadrado. Mais 1 D de A? Sim. Porque quem é a derivada parcial de X com relação a X? É 1. 1 elevado ao quadrado dá 1. Tá aí. É só isso. Ah, professor, beleza. A fórmula é fácil de escrever, mas ela deve ser muito difícil da gente fazer essa conta. Deve ser difícil pra caramba. E aí vamos ver se é muito difícil. Vou pegar só um exemplo aqui. O exemplo 115. Calcule quem é a integral de superfície. Tá vendo? Esse Szinho aqui embaixo determina que é a integral de superfície de y d de s, onde s é a superfície z igual a x mais y quadrado. E um outro ponto, o x está restrito entre 0 e 1 e o y está restrito entre 0 e 2. Beleza, como é que eu vou deduzir? Primeiro, eu preciso fazer quem é a minha representação em D. Tá aqui, ó, já disse, ó, o x não está entre 0 e 1. Então, o x varia entre 0 e 1. E o y entre 0 e 2. Aqui, ó. Ou seja, a representação no plano D, isso aqui é um retângulo. Comprimento de 0 a 1, largura de 0 a 2. Pronto. Logo, a integral de superfície é y d de s. Como é que a gente vai reescrever esse d de s? Ah, professor, não sei porque a gente não viu o d de s. Viu sim, ó. Vou voltar, ó. Como é esse d de s? Volta aqui, tópico 5.2, integrais de linha. Eu deduzi as contas para vocês, ó. Observação 5.14. Quem é d de s? É o módulo
da derivada do caminho dt. Só que agora a gente está trabalhando com quem? Com área. Mas essa ideia aqui ela não muda. Se é área, então, ó, em cada conta dessa é ó, um módulo. Quem é o vetor aqui? É o vetor derivada parcial com relação às outras duas variáveis. E com relação a quem fica em evidência, ó, ou x ou yz, é 1. E aí quem é o módulo desse vetor? Quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro. Como eu estou trabalhando com área, d de A. Aí, ó. Qual é a dificuldade em perceber isso? Estou trocando esse d de S, ok? Vamos lá. D de S é igual ao módulo. E aí a gente tem, ó, no primeiro caso, se o Z é uma função, ó, g de x e y, nessa entrada aqui, lembra que são derivadas? Quem é a derivada de z com relação a x? Tá aqui. Na segunda, quem é a derivada de z com relação a y? Tá aqui. Na terceira, quem é a derivada de z com relação a ele mesmo? E aí você leva ao quadrado. Já que a gente está nesse módulo aqui, ó, d de A. Lembre-se, d de S é igual a quem? Ao módulo da derivada. É a derivada aqui, ó. Tá? Antes tinha só t, agora tem quem? X e y. Tá? Você tem isso aqui. Na verdade, esse vetorzinho aqui é uma composição, né? Aqui dentro vai ser gerado a partir de um produto vetorial, tá? Aqui, ó. Seria derivada de z com relação a x operado com z com relação a y. Tá? Faz os produtos vetoriais aqui, você vai ver. E aqui na componente você ia ter, ó, x, y e z. Aí ia fazer essas derivadas aqui. Tá? Quem é a derivada dessa expressão? Ó? O R é isso aqui, ó. Tá? Então, na hora de construir derivada de R, deixa eu limpar aqui, para ficar melhor, se entender. Esse módulo aqui ia ficar derivada de R com relação a x, vetorial, derivada de R com relação a y, d de A. É essa aqui que entra na conta. Ou seja, corrigindo isso aqui, ó, tá? Não muda, ainda vai ter esse vetor. Só que ele é descrito dessa forma. Quando você fizer as contas, você vai achar aqui menos g de x menos g de y, e aqui é 1. Tá? Faz o produto vetorial, você vê. Na outra, ó, se você tem y escrito como sendo, ó, h de x e z. Então, a minha superfície vai ser módulo de, ó, não é o y? Beleza. Então, com relação a x, fica menos h de x. Na segunda coordenada é 1, que é a derivada de y com relação a ele mesmo. Na terceira, ó, h com relação a z. Menos d de A. Na terceira condição, é x, professor. Se o x for descrito da forma P de YZ, então D de S, ele é reescrito da forma raiz quadrada de menos, ó, aqui na primeira entrada é 1,
Na segunda, menos P com relação a Y. Depois, menos P com relação a Z. D de A. E aí também lembra todo mundo que o módulo de um vetor, quem é a norma de um vetor A, B, C. Isso aqui é raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo elevado ao quadrado, mais o terceiro elevado ao quadrado. Então, estou usando essas regras que a gente aprendeu. Isso aqui, ó, essa regra. Aprendemos aonde? Lá em geometria. Aqui, ó, essas três regras de superfície, a gente viu aonde? Lá anteriormente, quando eu trabalhei com área. Eu fiz isso aqui. Entenderam? Então, a gente vai pegando coisas que já construiu para deduzir a de agora. Qual é a diferença, então? Porque agora, quando você vai fazer a superfície de F, D de S, você vai trocar ela pela integral da região. O F, você vai ajustar uma das três coordenadas, tá? Que ela vai estar em evidência com relação às outras duas. Quem? Raiz quadrada. E aí eu não sei quem está em evidência, de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, D de A. É isso. Então, a integral de superfície vai ser essa daqui. Decore a fórmula em aberto, que vocês vão ver que é bem facinho. Vamos lá voltar para o problema que a gente estava trabalhando. Sendo assim, ó, a integral de superfície de y d de s, está aqui, ó, integral de superfície de y d de s vai ser a integral na região, ó, de quem? O f. Quem é meu f de x, y, z? É aqui, ó, é y. Então, eu coloquei ele na conta. Aqui, só o y. Que multiplica quem? Aí agora eu vou calcular a norma. Ó. Aqui, quem é a norma do vetor? Como o z está em evidência, então derivada com relação a x, derivada com relação a y. E no lugar de z eu ponho 1. Tá aqui, ó. Tudo o que? D de A. Beleza, como é a área que eu delimitei, o x vai de 0 a 1. Tá aqui, ó, 0 a 1. O y de 0 a 2. Vezes y que multiplica essa raiz quadrada. dy dx. Como é que vocês calculam isso aqui? Utiliza Fubini. X e y estão separados aí, pessoal. Tá? Quando você calcular por Fubini, você chega na resposta 13 vezes raiz de 2 dividido por 3. O segundo caso é uma superfície paramétrica. Na verdade, eu falei rapidamente de parametrização. Onde foi que eu falei rapidamente? Vou voltar para mostrar a vocês. Aí, tópico 4.11, mudança de variáveis. Tá? Eu falei rapidamente, por quê? Porque em si, ele tem um certo grau de dificuldade e demandaria bastante tempo para a gente conseguir fazer a conversão, tá? De um sistema de coordenadas para outro. Certo? Isso não quer dizer que vocês não trabalharam com nenhuma dessas. Tá? Vou já mostrar que vocês trabalharam. Beleza. Então, deduzir aqui. E deduzir por meio do chamado, ó, tá? Nas contas. A dedução você vê aqui, ó, do que a gente chamou de jacobiano. Tá? O jacobiano para duas coordenadas. E aí ele demanda realmente bastante atenção, porque você precisa mudar as variáveis de x e y para um novo sistema de variáveis. Tá? E onde é que vocês viram isso? Por exemplo, coordenada polar. Vocês mudam de x e y para raio e ângulo, r e θ. Ou seja, vocês estão fazendo essas contas aqui. A gente não faz por quê? Porque não precisa refazer o que já foi feito. Tá deduzido. Ó. Tá aqui. Tanto é que o exemplo que eu mostro a vocês, ó, tá, no 91,
é reescrever um sistema de coordenadas cartesiano em coordenada polar. Eu mostro por essa equação aqui como é que a gente iria reescrever a expressão para chegar na equação que a gente tem de coordenada polar. Tá? Está todo deduzido no 4.11, com 2 coordenadas e com 3. Tá? Mudança com integral tripla. Tá aí. E aí o que é que se deduz? Jacobiano. Tá? Que vai ser utilizado nas equações. Só que para isso você precisa reescrever quem é o teu x, y e z no novo sistema de coordenadas. Integral tripla, onde é que a gente fez isso, professor? Quando vocês deduziram, tá? Quando a gente trabalhou em coordenada cilíndrica e coordenada esférica, a gente trabalhou exatamente com essa mudança de variável. Tá bom? O que é que eu vou precisar saber agora, só ter rapidamente na ideia, seria o jacobiano, que é sempre o determinante de uma matriz. Se eu estou mexendo com duas variáveis x e y, a matriz é de ordem 2 por 2. Se eu mexo com 3 variáveis, a matriz é de ordem 3 por 3. Tá? Se eu mexo numa região do plano, eu estou mexendo com quem? Com área. Então, o determinante dessa matriz vezes a variação da área. Se eu estou mexendo no espaço, seria o determinante da matriz vezes a variação do volume. Tá? Tanto é que eu faço, exemplo 94, a gente reescreve o sistema de coordenadas cartesianas x, y e z em coordenadas esféricas. Tá? Eu deduzo o jacobiano, jogo lá na equação para a gente fazer as contas. Tá bom? Vamos voltar. Tá? No caso 2, que é essa uma superfície paramétrica. Quer usar aquelas contas do 4.14, certo? Então não tem que se preocupar. A ideia, tá, seria utilizar a mudança de coordenadas que a gente já fez, tá? Em coordenada polar, em coordenada cilíndrica e coordenada esférica nas contas. Para isso eu precisaria, ó, que a minha superfície por meio do jacobiano, o determinante da matriz, ó, tá no jacobiano, vezes a variação. Como eu estou trabalhando com integral dupla, variação de área. Tá bom? Ah, vou ter que deduzir isso aqui? Não. Tá bom? Mas é fácil de fazer. Ó, o exemplo aqui, ó. Calcule a integral dupla da superfície, ó, x ao quadrado d de s, onde s é a esfera unitária. Se você está trabalhando com esfera, tá? Onde é que a gente trabalhou com esfera nas integrais? Aí você para um pouquinho. Professor, esfera, a gente só trabalhou naquela ideia de integral tripla e na integral tripla, tá? Eu sei quem é o raio da esfera e sei quem são os ângulos que compõem essa esfera. Tá bom? Então, beleza. Ó. Então, olha a equação que está aqui. Ó. Sendo assim, ó, quem é o x? X é ρ seno φ cosseno θ. Quem é o y? Rho seno φ seno θ. Quem é z? Rho cosseno de φ. Pessoal, beleza. Mas o Rho aqui, quem é? Não é o raio da esfera? Quem é o raio da esfera aqui? É 1. Aí você ia imaginar por um instante, mas certo. Mas se eu estou mexendo com a esfera, o raio não varia de 0 a 1? Então, em vez de ser um integral duplo, não seria um integral triplo? Não, jovem mancebo. Não, 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 não. Certo? Não é isso. Porque você está trabalhando com quem? Com superfície. Sendo assim, vamos lá fazer um desenho. Ó, imagina a esfera. Vou fazer aqui, vai ficar feinho, mas eu não vou botar mal o desenho. E, não, aí também já esculhambei demais. Então, imagina que você tem uma esfera aqui, ó.
tenham uma imaginação muito boa, pessoal. Por favor, me ajudem. Tá? Imagina que você tem uma esfera aqui. Você está trabalhando com quem? Com superfície. A parte que está aqui dentro, ela é o interior. Qual é a superfície? Essa borda que aqui está. Isso é a borda. Então, se eu for imaginar que nessa borda, tá certo? O meu raio ele não varia de 0 até 1. Ele já está literalmente, ó. A minha borda, ela está na distância máxima. E aqui, que é a esfera x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a 1, ela já está na distância máxima, que é quem? Rho ao quadrado igual a 1. O que implica que a minha superfície está quando o meu raio é igual a quanto? A 1. Então, o raio não sofre alteração. O raio da esfera não vai sofrer alteração. Por quê? Porque eu não estou trabalhando do centro até a borda. Eu só estou pegando quem? A borda. Porque eu estou trabalhando somente com quem? Com a superfície. Tá? Somente com ela. E o ângulo, professor? Ó, o ângulo continua ainda a variar. Mesmo na superfície, aqui embaixo o ângulo é de um disco. E aí num disco, tá? Que a gente sabe que no plano aqui é ρ, é φ, na verdade, é de 0 a quanto? De 0 até 2π, já que eu dei uma volta completa. E referente à minha altura, tá? É só preciso de meia volta. Por que meia volta, professor? Por que eu não dou uma volta completa? Porque você dá meia volta para determinar a altura e gira aqui embaixo para ir fazendo esse movimento circular. Tá certo? Você gira para fazer um movimento circular. Isso aqui seria a ideia de um sólido de revolução. Tá? De um sólido de revolução. Você gira metade de uma curva em torno de um eixo para formar o quê? Uma bola. Onde é que vocês aprenderam isso? Lá em cálculo 2. Então, como eu só tenho metade da abertura, na metade da abertura, o ângulo varia de quanto? De 0 até π. Eu lembro, o ângulo aqui embaixo, ele é dado com uma abertura feita a partir do semi-eixo positivo do x. Tá? Você começa a calcular a partir daqui, o ângulo de abertura. E para a altura, tá? O ângulo é feito o quê? A partir da abertura do semi-eixo positivo do z. Então, aqui embaixo é a partir do eixo do x. Você vai vendo ó, a abertura que o ângulo vai fazendo. A partir desse aqui, ó, do semi-eixo positivo do x. E para a altura, a abertura feita a partir do semi-eixo positivo do z. Então, ó, começa do 0, aí ele vai ó, fazendo a abertura. Até chegar onde? No ângulo máximo, que é π. Certo? É isso que faz. Estou relembrando de integral tripla. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo aqui, estou recordando lá o que a gente já viu. Vamos voltar. Então, como é a esfera, como eu disse a vocês, ó, como o ρ é 1, fica só x, é seno φ, cosseno θ. Y, seno φ, seno θ. O z, cosseno φ. Porque o raio da esfera é quanto? É 1. Se o raio fosse 2, ficava 2 vezes cada um desses. O ângulo de abertura, como eu disse, ó, com relação ao eixo do z, de 0 até π. No plano x e y, de 0 a 2π. Como eu estou mudando as variáveis ó, de x, y e z para o novo sistema de coordenadas, ó, aqui é φ e θ, eu teria de compor o determinante da minha matriz, tá? A partir de que
Primeira linha IJK, que é o produto vetorial. Segunda linha, as derivadas com relação a φ. Na terceira, com relação a θ. Tá? Dá uma olhadinha aí, vocês conseguem deduzir isso. Qual é o ponto aí, pessoal? Se eu fizer a integral de superfície e a minha função for 1 nessa superfície, vocês estão calculando a área. Aquele cálculo que a gente fez anteriormente lá em área de superfície no tópico 4.4 se encaixa aqui. Ó. Tá vendo que eu disse para vocês que a gente já tinha trabalhado? Segundo ponto, ó, qualquer superfície S com a equação dessa ó, Z igual a G de XY pode ser olhada como uma superfície paramétrica da equação ó, x igual a x, y igual a y, z igual a xy. Ou seja, é ó, 1 mais derivada de z com relação a x ao quadrado mais derivada de z com relação a y. Ou seja, como eu disse para vocês anteriormente, a minha região ela pode ser dividida em pedaços. E aí eu calculo a minha integral de superfície em cada um dos pedaços. Porque uma parte você pode pegar. Imagina um tanque, um caminhão-tanque, tá? Desses mais novos. O que é que você faz? Se você for olhar, tá? Ele parece um comprimido. Pronto, um caminhão-tanque, um comprimido daqueles de cápsula. Você vê, se você cortar as bordas, no centro parece um cilindro, nas duas bordas parece uma semisfera. Um pedaço de esfera. E aí você vai fazendo o cálculo em cada uma delas. Cortei a pontinha, vou calcular só essa semisfera. Depois eu calculo a superfície no cilindro. Depois eu calculo na outra semisfera. É isso. E agora, o ponto crucial, tá? Que é esse caso 3 aí. Integral de superfície de campos vetoriais. É que a gente está trabalhando com campos vetoriais. Então, ó, teorema. Ele vai começar o da aula passada. Eita, trava-língua. Teorema 5.22. Seja F um campo vetorial contínuo definido sobre uma superfície orientada com um vetor normal N. O que é um vetor? É um vetor unitário. Tá bom? Não vão se assustar com a palavra, não. Vetor nada mais é do que um vetor unitário. Tá? Então, ou seja, esse N é um vetor unitário e normal. O que é normal? O que é um vetor tangente? Certo? É um vetor que direciona. O vetor normal faz um ângulo de 90 graus com o vetor tangente. Tá certo? Beleza. A integral da superfície F sobre S é ó, a integral de superfície de F sobre a variação da superfície orientada, ela é reescrita da forma integral na superfície de F escalar N ds. Ou seja, aqui no meio vocês vão fazer um produto escalar da sua função escalar por esse vetor normal. A integral de F sobre S é chamada de fluxo de F através de S. Decora essa formulazinha. E decore que ela é o fluxo. Quando vocês entenderem fluxo, é exatamente o que vocês entendem da palavra fluxo. Tá? Fluxo geralmente é a passagem, tá, de uma substância através de alguma região. O fluxo de ar, fluxo de água. Tá? Essa expressão aí determina para vocês exatamente como é que está sendo esse fluxo, como é que está sendo essa vazão. Isso aí. Uma observação que é feita aqui é, no caso que a superfície S deve ser dada pelo gráfico ó, Z de f de xy, e o vetor normal ó, N aponta para cima, tá? Ou seja, quando ele fala para cima, pessoal, significa que ele está apontando para fora da superfície. Tá bom? Então, a integral desse campo vetorial aqui, ó, ela é dada por essa equação que aqui está. Tá? Ela é dada por essa equação que aqui está. Seu campo de vetores é formado pelas funções escalares P, Q e R.
Ah, professor, mas como é que eu deduzo essa conta? Como é que eu faço isso? Pessoal, eu acabei de deduzir, de certa forma, esse vetor n que aqui está. Tá? De certa forma, eu deduzi ele. Aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Quando eu estava falando aqui, ó, nessas regiões de superfície aqui, ó, olha aqui cada região que eu coloquei. Aquele vetor normal é exatamente esse vetor que você aplica módulo nele, ó. Então, por isso que fica, ó, como é o vetor menos g de x, tá? Menos derivada de g com relação a y e a outra metrada 1, você estaria fazendo nas contas, e aí eu vou botar de vermelho, que eu não quero mudar daqui para vocês estarem vendo, ó. Como eu tenho a função f, tá? A minha f é quem? P, Q e R. Você tem isso aí. Então, quem é a função f escalar? Esse vetor normal. Tá? Lembrando que o vetor normal aqui é esse. Ó. Esse aqui é o normal. Esse aqui é o normal. Esse aqui é o normal. Cada um apontando. Como a minha função é z de x e y, o vetor normal aqui é esse primeiro que eu vou trabalhar. Então, você tem um produto vetorial entre dois vetores. Então, ó, o primeiro vetor é P, que multiplica o primeiro vetor do outro, menos a derivada de g com relação a x, mais g vezes segunda coordenada do vetor normal, derivada de g com relação a y, mais r vezes a terceira coordenada, que é 1. Pronto. Se isso aqui, ó, vem da conta, na hora que você for aplicar o vetor normal, lembrando que esse aí é porque aponta para fora, tá? Significa que na tua superfície, tá? Quando ela aponta para cá, ó, é o normal, tá? Quando ele diz para cima, ele está fazendo essa referência. Ou seja, se ele falar para baixo, a gente aprendeu, ó, lá no segundo estágio. Se para cima eu estou tomando um valor de sinal, se é para baixo eu faço o quê? Mudo o sinal. Tá bom? Para cima eu tenho um sinal, então para baixo eu mudo. Mas vamos voltar. Pega a forma P vezes menos a derivada de G com relação a X, mais Q vezes menos a derivada de G com relação a Y, mais R vezes 1. Quando você der 2, ó, mais com menos dá menos, mais com menos dá menos, R vezes 1 dá R. E aí a gente volta a ter aqui a equação. Tá aqui, ó. Voilà. Expressão 5.4. Eu troco, então, essa expressão que aqui está, pela integral dupla em cima da região D de menos a derivada de P com relação a derivada de Z com relação a X. A gente viu isso. Menos Q vezes a derivada de G com relação a Y. Está aqui. Mais R. Tudo isso aqui vezes a variação diária. É difícil? Não, não é. Tá bom? D a projeção sobre o plano XY. No caso do vetor apontar para baixo, ó, tá vendo aí, ó? Se ele aponta para cima ou para fora, tá? Você tem um sentido. Se ele apontar para baixo, ou seja, para dentro, você multiplica todo mundo por quanto? Menos 1. Nossa, é difícil demais eu ver isso. Porque se para fora eu estou tomando que é positivo, para baixo tem que ser negativo. É só essa referência de sinal. Tá? Ah, professor, eu fiz as contas, porque fluxo, lembre-se, fluxo daria, abre aspas, só um valor positivo. E aí você faz as contas e encontra um fluxo negativo. Ah, professor, encontrei um fluxo negativo. Você tem que só ver o seguinte, se você encontrou um fluxo negativo, significa que se você imaginou que a água estava saindo, na verdade ela está entrando. Se você achou o fluxo negativo, é porque você imaginou que estaria subindo, quando na verdade está descendo. Tá? Então vamos lá.
calcule quem é ó, a integral de superfície, onde f aqui, ó, meu campo de vetores é y, x e z, e essa é a fronteira da região ó, sólida, T contida dentro do paraboloide. Ó, já estou definindo quem é z aqui. Ó, é meu paraboloide. Tá? E o plano, z igual a zero. Paraboloide com cavidade para baixo. Tá bom? Quem é isso? Ó? Vamos olhar a figura. Tá aqui. Ó. Ele quer que você calcule o fluxo. Ou a integral de superfície. Tá? No caso aqui é o fluxo. Como essa é uma superfície fechada, usamos convenção da orientação positiva, ou seja, para fora. Tá? Isso significa que, se S está orientada para cima, a gente pode usar a equação quem? 5.4. Se é a orientação. Porque orientação positiva é para o lado que você aponta. Só isso. Tá? Por isso que quando você fica tonto, você fica desorientado. Você não sabe o que é para lá ou para cá. E podemos usar, então, a equação onde a projeção da superfície 1 no plano XY tá? É o quê? O que é que acontece se você olhar esse paraboloide, tá? Projetar, aplicar uma luz, você vai ver o que aqui no plano? Professor, eu vou ver um disco. E é exatamente o que acontece. É um disco. Quando ele encosta no plano, ou seja, quando z é igual a zero, você acha que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Ou seja, é um disco, tá? De centro em 0, raio 1. E o teu ângulo? Num disco fechado completo, o ângulo varia de 0 a 2π. Num disco fechado completo, o raio varia de 0 até 1. E aí, por questão da integral de superfície, o que é que você tem? A integral sobre a região D, de menos P vezes a derivada de Z com relação a X, está aqui, a fórmula 5.4. Quem é P? É só olhar na minha... Ó, quem é o F? O P está na primeira coordenada. Meu P vai ser Y. Meu Q vai ser X. E meu Z, tá? Vai ser o R. Então, vamos lá. Tá aqui, então. Menos o P, o Q e o R. Segundo ponto. Aqui eu vou ter as derivadas de Z com relação a X e Y. Aí eu pego lá, ó, o Z está descrito aqui. Quem é a derivada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado com relação a x? Você vê que dá menos 2x. Quem é a derivada de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado com relação a y? Dá quem? Menos 2y. Tá aqui, ó. Menos 2x, menos 2y. Coloquei a minha expressão. Deduzi isso daqui, ó. E aí, o que é que vocês podem usar? Ou vocês reescrevem, como você está mexendo em um disco, por coordenada, tá bom? Ou você escreve por coordenada polar, ou então coordenada cartesiana aí. De todo jeito, vocês acham como resultado aqui, ó, π sobre 2. O círculo, ó, S2, né, é orientado para baixo, ó. Tá? Tá lá para cima e para baixo. Se é para baixo, o sentido é o quê? Negativo. Tá bom? Se é para baixo aqui, ó, o fluxo de saída, nessa direção, ó, se eu estou no meu plano e estou olhando de cima para baixo, quem é o vetor de saída aqui, ó? Tá todo mundo apontando para o vetor Z. Então, x é 0, y é 0, só quem varia é quem? Z. Então, o meu vetor normal aqui é quem? Menos 1, ó, tá? 0, 0, menos 1, porque eu estou para baixo. Temos, então, ó, que na integral de superfície... Ah, professor, por que tem duas superfícies aqui? Eu só estou vendo uma. Se eu não projetou isso aqui em cima do plano, eu vou mostrar a vocês por que tem duas. Tá aqui, ó. Ajustei as contas. Na integral de superfície, ó, de menos z. Quem é z aqui, você escreve. Ó, tá? Na região de D, você tem, ó, C0 é esse valor aqui,
Tá bom? Na hora de aplicar, quem é o valor de Z lá nas coordenadas, isso aqui é zero. Portanto, ó, essa integral é zero. Logo, o fluxo, que é a soma das duas regiões aqui, isso aqui dá π sobre 2. Tá? No caso em que a superfície S é dada por essa função, você calcula dessa forma. Tá? Aqui eu estou sendo bem amplo. Tá? Quem é D de S, eu já deduzi para vocês. Eu não vou deduzir de novo, não. Vocês olham lá, vocês voltam o vídeo e vai ver quem é esse D de S, que vocês vão ver que é essa construção aqui. Certo? Vamos ver o outro. Ó. Determina o fluxo do campo vetorial, que é dado por, na primeira coordenada Z, na segunda Y, na terceira X, através da esfera. De novo, ó, se é na superfície, o meu raio é 1, e a variação ocorre somente em quem? Em R θ. Tá aqui. Tá certo? Você tem isso aqui. E aí você deduz as contas e você acha... Ó, essa conta a gente já fez. Você deduz que o fluxo é igual a 4π sobre 3. Tá? Essa conta já fez, a gente fez ela bem aqui. Ó. Falta um pouquinho, ó. Tá? Ela bem aqui. Ó. Quando eu tratei da mudança de variável. Tá? Precisa se preocupar com essa? Não. Tá bom? Vamos embora. Ó, deduziu. Achou. Então, quais são as observações que tem aqui? Se o campo vetorial do exemplo anterior é um campo de velocidade, descrevendo o fluxo de um fluido de densidade 1, qual é o fluido que você geralmente tem densidade 1? Água. É um fluido que você tem próximo de 1. Então, ou seja, você está imaginando que a água, o fluxo dela em algum local. Então, 4π sobre 3 representa a taxa de vazão através da esfera unitária em unidade de massa, por unidade de tempo. Ou seja, a vazão aí é 4π sobre 3, tá? Unidade de massa, ou seja, quilograma por segundo, por exemplo. Tá? Então, isso aqui vai medir o fluxo de saída ou de entrada. Você tem de campo elétrico, tá? Você tem, para isso aí, a lei de Gauss. Tá? Supondo que a temperatura em um ponto, ó, aí eu tenho um ponto de 3 coordenadas, x, y e z, seja u, ó, uma função u que depende de x, y, z, então o fluxo de calor é definido por, o fluxo de calor é igual a menos k vezes o gradiente do meu vetor u. Esse k aqui é uma constante, tá, determinada experimentalmente. Ou seja, esse k que aqui está, pessoal, é a constante de condutividade. A condutividade térmica. E aí ela varia. Se você está mexendo, por exemplo, você está querendo saber o calor em uma panela de inox, de barro, de vidro. Tá? Ah, professor, quer dizer que isso é para alimentos? Não. Digamos que você está tentando calcular aí como é que se dá a dispersão do calor em uma parede. E na parede você pode ter ferro, concreto, gesso. Ah, professor, então isso aí é só para alimentos e civil. Não, ambiental. Como é que está sendo propagado o calor? Uma superfície que tem óleo, que tem, sei lá, veneno, que tem azeite, não é óleo. É tipo um óleo. Tá? Ah, mas é um óleo de quê? Óleo de motor, petróleo, graxa, o danado for. Então, para cada valor desse, você tem um valor de K distinto. E U é o fluxo, tá? Como esse calor está se dispersando naquele produto. Então, como é que a gente determina o fluxo de calor através dessa superfície? É dado por essa expressão que aqui está. Isso aqui é F, pessoal. Não é o campo elétrico, não. Perdoe, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Você tem isso aqui. E aí o teu gradiente F, tá? Teu gradiente F passa a ser o gradiente de quem? U. O teu campo de vetores é dado por esse gradiente da tua função escalar quem? U. D de S, lembra que é vetor normal vezes a superfície? E aí está para fora, para dentro. Beleza? Vamos voltar para mim. Dessa forma, pessoal, a gente encerra a aula de hoje tendo visto integrais de superfície. O que é que eu preciso que vocês memorizem? Esses passos finais. O integral de superfície,
tá? Na região qualquer. Ah, professor, e aquela história do paramétrica? Não, por enquanto vocês não vão precisar se preocupar com ela. Tá bom? Ela é dada para vocês saberem, em alguma situação, como é a equação que utiliza. Tá certo? Mas pegue a integral de superfície S, essa última que a gente deduziu. Veja que não é difícil, desde que, tá, você saiba operar a conta. Tá bom? Desde que isso aconteça. Beleza? Anota as fórmulas, vocês vão ver. E treine. Precisa fazer quantas questões que o professor falou? Pelo menos 2 questões. De novo, falta mais ou menos 20 dias para as provas. Se você fizer 2 questões por dia, que toma no máximo meia hora, você vai ter feito quantas? 40 questões. Não é possível que com 40 questões você fazendo o conteúdo todinho, você não consiga memorizar. Beleza? Então é isso. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!